Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, passando nessa manhã para compartilhar com você uma palavra de edificação e uma palavra que possa tirar assim, algumas dúvidas com relação à volta do Senhor Jesus. O tema dessa nossa breve meditação aqui é sinais. Quais os sinais da volta de Jesus? Veja, em Mateus capítulo 24, no verso 3, nós lemos: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então os discípulos de Jesus perguntam: dize-nos, Senhor, que sinais? E eu quero falar um pouquinho sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Então, em primeiro lugar, tendo como contexto o capítulo 24 daqui do Evangelho de Mateus, nós temos alguns sinais que indicam a volta de Cristo. Primeiro, sinais que mostram graça. Olha o que diz o verso 14. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhas a todas as nações. Então virá o fim. Esse é o principal sinal, e é um sinal da graça, um sinal do amor de Deus e de que essa mensagem de graça, de esperança, de salvação alcance todas as nações. Então, um sinal de graça. O Evangelho chegando a todas as nações é um sinal que precede a vinda de Jesus. Jesus não virá enquanto o Evangelho não chegar a todas as nações. E essa é uma tarefa da igreja, exclusiva da igreja. Jesus diz: ide e fazei discípulos, né? Cada nação, em uma ou outra ocasião no curso da sua história, ela deverá ouvir o Evangelho de Jesus. Meios, atualmente, sabemos que os meios de comunicação modernos têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Por isso, podemos perceber que o tempo está próximo. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm sido levantados por Deus para irem às nações. Mas também há sinais que indicam oposição a Deus e ao povo de Deus, sinais que precedem a vinda de Jesus. E alguns sinais desses são citados aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu vou só passar a referência para você. Aqui fala de tribulação, fala de apostasia, fala de depravação moral, inversão de valores e o surgimento e o aparecimento do anticristo, sinais que antecederão a vinda de Jesus. Olha o que Mateus nos diz no verso 15 deste capítulo: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, esses sinais são sinais que indicam também a vinda de Jesus. São os sinais que a gente mais percebe, não é verdade? Mas também sinais de juízo. Mateus 24, 6 e 7 e 8 fala de guerras, terremotos, fomes, epidemias, né? Aqui diz: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Então, o que nós estamos percebendo, e na verdade, desde que Jesus foi assunto aos céus, nós já temos percebido os princípios das dores. Essa profecia deveria tanto alertar os discípulos de Jesus sobre
o que eles deveriam esperar como sinal da sua volta, mas também deveria servir de alerta para que os seus discípulos não vivessem demasiadamente apegados às coisas deste mundo. Jesus que diz que este mundo é um mundo de aflição, no mundo passais por aflição, né? E a nossa recompensa não deve vir deste mundo, não devemos esperar recompensa nesse mundo. Sinais da graça de Deus, da volta de Jesus. Mas como será a volta de Cristo? Passado esses sinais, cumprido esses sinais, que alguns percebemos que ainda estão por ser cumpridos, como será a volta de Jesus? No verso 27 diz que será uma volta repentina, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de vir a vinda do Filho do Homem. Jesus diz que a sua vinda será como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Mas também será a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, será um evento, uma vinda gloriosa, pessoal, visível e pública. Olha o que diz aqui no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Eu confesso a você, meus irmãos e irmãs, que no início da minha conversão eu não conseguia entender o cumprimento dessa passagem, mas hoje, com todos os satélites, com todas as coberturas que temos, não é difícil que todos, de fato, eles verão a vinda de Jesus. Apocalipse, verso 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então veja, a Bíblia ensina que não haverá um arrebatamento secreto e só depois uma vinda visível, não. A vinda de Cristo é uma vinda única. Jesus virá acompanhado de anjos e dos remidos. Os povos que o rejeitaram se lamentarão, todos verão. Portanto, para a igreja, um dia de grande triunfo. No entanto, para os incrédulos, para aqueles que rejeitaram a Cristo, um dia de angústia, um dia de lamento, um dia de juízo. Os ímpios sofrerão penalidade e eterna destruição. A vinda de Jesus ainda será uma vinda vitoriosa. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Para a igreja, para os filhos de Deus, será um dia de glória. O dia que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Aqui diz que os anjos recolherão os escolhidos. A Bíblia ensina que os mortos ressurgirão primeiro, e os que estiverem vivos, transformados serão, e todos num corpo de glória ascenderemos à presença de Cristo, para estarmos para sempre com Ele. Entraremos nas bodas do Cordeiro e certamente ouviremos esta palavra que está em Mateus, registrada em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Sinais da graça. Enquanto esses sinais não se cumprem todos na sua totalidade, a igreja continua avançando, com esperança naquele que nos garante a vitória.
tenha um dia e uma semana muito abençoada em nome de Jesus e caminhemos segundo a revelação que Ele tem nos dado. Deus te abençoe.